meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de história, nós vamos fazer uma revisão para que essa semana vocês possam estar estudando, se preparando, porque essa semana é a semana aí das revisões, para que na próxima semana vocês estejam aí super preparados para as avaliações de vocês. Show? Para quem vem acompanhando as videoaulas, para quem vem realizando as atividades, não vão ter dificuldade com a prova. A prova está super fácil, é só realizar as atividades, é só acompanhar as videoaulas, principalmente a aula de hoje, ok? Eu convido então vocês a pegar o livro na página 159, a gente vai iniciar lá com a formação da Roma Antiga, e essas páginas vocês vão estar recebendo no roteiro de vocês, a atividade de hoje, também com a agenda da semana, toda e qualquer dúvida que vocês tenham, que possa surgir, a tia vai estar online com vocês, é claro, das 13 até as 17 horas, e aí é só perguntar que a tia tá lá para ajudar mesmo, ok? Deixa a tia então desligar aqui nosso fundo musical, que a tia gosta bastante. Essa semana é a nossa semana aí de gratidão, no finalzinho a tia separou aquela frase pra gente, quando a gente fechar a nossa aula. Ok? Vamos então, página 159, vamos falar sobre a lenda da fundação de Roma. Então vamos lá, gente. Assim aí como em outras sociedades, né, existe aí uma versão lendária para a fundação de Roma também. Então nela a cidade teria sido fundada pelos irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo, em 753 a.C., isso mesmo. É importante que vocês acompanhem com o livro, até porque tem uma imagem aí na página 159, tá? Segundo a lenda, né, Amúlio, o irmão do rei de Alba, Alba Longa, teria então tomado o poder e aprisionado ali a sua sobrinha, Reia, para que ela não tivesse então herdeiros, tá? Não tivesse filhos. E aí o deus Marte, porém, teria então engravidado Reia, que deu então à luz os gêmeos. Sabendo então do nascimento aí dos meninos, Amúlio então teria ordenado que fossem jogados no rio Tibre. E aí mais uma loba teria então sido enviada por Marte para resgatar então os bebês e alimentá-los até serem encontrados por pastores. Já adultos, os gêmeos teriam regressado a Alba, lutado contra o tio e devolvido então o trono ao avô, que o recompensou-lhes, dando o direito de construir então uma cidade às margens do rio Tigre, e assim teria então sido fundada Roma. Olha que bacana! Então aí é uma lenda, né, da fundação de Roma. Então é importante que vocês estudem o Aqui Tem Mais. Vamos falar um pouquinho sobre o período monárquico, né? Falar um pouquinho sobre, segundo a tradição aí, né, romana, entre 753 a.C. e 509 a.C., Roma teve 7 reis, sendo os 4 primeiros latinos ou sabinos, que era Rômulo, Numa, Pompílio, Túlio, Hostílio e Anco Márcio, né? E os 3 últimos, etruscos, Tarquínio, Sérvio, Túlio, Tarquínio, o Soberbo. Os historiadores ainda não têm assim uma evidências suficientes para sustentar essa informação. Mas sabe que a cidade sim esteve sob a influência dos etruscos durante aí todo o período monárquico, e que 2 desses 3 últimos reis eram etruscos. Então a sociedade, a política lá romana, ela na época ela tinha ali da monarquia, então havia ali uma hierarquia. E essa hierarquia havia o quê? Uma sociedade, uma organização social. E essa organização social tinha os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras, vocês vão acompanhando aí, porque tem no livro de vocês. Tinha os escravos, que eram considerados bens patrimoniais, né? Tinham também os clientes, que eram os plebeus, que se ligavam
a uma família patrícia, que trabalhava em troca de algum tipo de proteção física, e também tinha os plebeus, que eram homens livres, sem direitos políticos, tá? Então havia aí, no período monárquico, essa organização social, como também tinha uma organização política. Saindo aí da página 159, vamos então para a página 160 e vai aí acompanhando com a tia, tá? Vamos falar um pouquinho naquele momento que o rei foi deposto, né? O Senado assumiu ali o governo, dando início então à república, né? Do latim res publica, que significa o quê? Coisa pública, que vocês já fizeram na atividade do sistematizar, correto? Sobre esse sistema aí, o governo deveria ser conduzido então pelos cidadãos, né? Para poder isso, né? Ele foi organizado em 3 instituições. Quais eram as instituições? Políticas, né? O Senado, a Assembleia Popular e a magistratura, ok? Então, é importante que vocês estudem, então, esse parágrafo, essa parte aí que fala sobre a República Romana, 509 a.C., ok? Vamos, então, para a página 164, vamos conferir o que é que tem na página 164, que vai ser importante para a nossa prova, para a nossa avaliação. Vamos então falar sobre um processo que teve lá da crise da República, mas que foi aí criado primeiro o triunvirato, a ditadura de Júlio César e o segundo triunvirato, né? Então vamos falar um pouquinho para a gente entender o que foi esse segundo, né? Teve aí Otávio, que era sobrinho e herdeiro de César, né? Marco Antônio, que era o general, e Lépido, que era o comandante da cavalaria. E aí formaram aí o segundo triunvirato, né? Embora Marco Antônio tenha prevalecido aí o privilégio de Otávio entre as camadas populares, o exército e a plebe eram grandes, então esse prestígio ali lhe rendeu ali títulos e lhe possibilitou governar Roma como uma monarquia, né? Pondo então fim à república. Show? Tia Dani, essas informações todas vão estar lá no roteiro de vocês, para que vocês possam estar acompanhando e estarem estudando. Mas lembrando, isso aqui vocês já fizeram na atividade de vocês, é como a tia falou. Quem já realizou as atividades, quem vem acompanhando as aulas, não vai ter dificuldade com a prova, ok? Vamos então para a página 167, vamos então conferir o que é que tem na página 167. Vamos então falar sobre a guarda pretoriana, que era tão importante, né, lá pro imperador, e vamos ver então lá no Aqui Tem Mais, né? Durante as guerras, né? Um general romano formou aí uma guarda pessoal com os seus soldados que eram escolhidos, né, entre os melhores, e que dispunha então de denominada guarda pretoriana, né? Para quem já assistiu o filme do Gladiador, tem uma cena que ele fala pretoriano, né? Não é assim? Isso, né? Porque era da guarda pretoriana, né? No fim lá da República, era comum generais serem acompanhados pela sua guarda, né? Pela guarda pretoriana. Entretanto, com Otávio, a guarda pretoriana tornou-se uma tropa permanente de cerca de 4.500 soldados de elite, especialmente designados ali para proteger realmente o imperador, né? Eles eram selecionados entre os melhores legionários da Itália e acompanhavam aí o imperador em suas campanhas. Com o tempo, esses soldados obtiveram cada vez mais privilégios, né, por serem temidos por suas exigências. Eles eram constantemente eram aceitas as exigências deles, né, pelos seus comandantes, que recebiam ali agrados. O poder político e militar da guarda pretoriana também tornou-se grande, que no fim do império eles é que determinavam quem seria o seu próximo governante, olha só, né? Então vamos dar aí uma conferida sobre a guarda pretoriana. Vamos estudar aí também essa parte que tem aqui tem mais lá da página 167. Vamos então conferir o que nos guarda lá na página 174. A tia vai aqui conferindo aqui todas as páginas. Vamos falar então sobre,
Deixa a tia pegar aqui, 174, deixa só a tia conferir. Exatamente, isso, onde tem ali a parte das expansão e comércio, que tem ali, que fala sobre a riqueza que levou ali o desenvolvimento, né? Da vida econômica, a criação ali de formas de investimento específicas do romano foi peculium, que era a quantidade de bens que eram disponíveis, né, para o uso do indivíduo, da família, incluindo escravos, seguindo aí a ideia de que era preciso que todos tivessem condições de atuar ativamente aonde? Na economia. E societates, né, empresas comerciais formadas pelo investimento em parcerias, de modo a aumentar o que? O dinheiro, investimentos e também dividir os riscos, né? E eram criações como essas que mostravam o quanto a economia romana era complexa. Então, tem que conferir também essas informações na página 174. Agora, vamos conferir qual era o papel da mulher da mulher romana, né? Vamos lá conferir então na sociedade romana, na página 176. Vamos lá conferir. Em diversos aspectos, né, a participação da mulher na sociedade romana era semelhante da mulher nas sociedades antigas, né, das mulheres gregas antigas, né? Entretanto, as romanas, elas tinham mais o quê? Isso mesmo, porque vocês já fizeram isso na atividade. Elas tinham mais liberdade do que as gregas, né? As mulheres de famílias patrícias, elas caminhavam pelas ruas, elas eram acompanhadas de suas servas, damas de companhia, né? E de um servo também. Já as mulheres plebeias tinham mais autonomias, podiam trabalhar fora e também andar livremente pelas ruas, né? Então aí algumas diferenças em algumas particularidades, ok? Tia Dani, nossa atividade, a tia vai estar divulgando na agenda do dia. Vocês vão estar durante a semana recebendo, então, vai ser divulgado lá no grupo de vocês o roteiro. E aí, como eu falei, toda e qualquer dúvida, a tia vai estar online com vocês das 3 até as 17 horas. Show? A gente encerra, então, como eu falei para vocês, quem acompanha as aulas, quem vem fazendo as atividades, não vai ter dificuldade nenhuma com a prova, porque tá super fácil. São conteúdos fáceis, o tema é bacana, é bom de se aprender, é um tema bastante tranquilo, eu gosto muito, né? A gente vai estar aí praticamente só na parte mesmo de Roma, e eu sei que vocês gostam muito porque eu percebi que a maioria não tinha dificuldade na atividade, era só mesmo poucas dúvidas, enfim, então vai ser maravilhoso. E aí a gente encerra. Nosso próximo encontro é amanhã, quinta-feira, na nossa aula de geografia, não pode perder, que é para a tia poder explicar então a revisão de geografia, tá bom? Olha só a frase que a tia separou. Essa frase a tia tá falando para todas as turmas essa semana, porque a tia tá na semana da gratidão. Então eu escolhi especialmente para todas as turmas. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Beijos, meus amores. Boa atividade, tá? Um excelente final de tarde. E a titia tá aqui, viu? Das 13 até as 17 horas. Tchau.